Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. Júlio Verne, nascido em 1828 e falecido em 1905, foi um dos escritores mais prolíficos e influentes da literatura de ficção científica do século XIX. Ele é frequentemente considerado um dos pais desse gênero. Nascido em Nantes, França, Verne era fascinado por viagens e aventuras. Sua curiosidade insaciável o levou a criar histórias que exploravam os limites da ciência e da imaginação. Muitas de suas obras anteciparam inovações tecnológicas que só seriam concretizadas décadas depois. Isso é um dos aspectos mais intrigantes de sua carreira. Verne estudou direito em Paris, mas logo trocou os códigos legais pelas histórias fantásticas, atraído pelas possibilidades da escrita. Ele se juntou a uma sociedade literária, onde conheceu Alexandre Dumas e outros escritores influentes. Com o tempo, desenvolveu um estilo único, misturando ciência, aventuras e cenários exóticos. A série Viagens Extraordinárias, composta por 54 romances, é seu legado mais conhecido. Nela, ele explora desde as profundezas do oceano até os céus e o espaço. Entre suas obras mais conhecidas, 20.000 Léguas Submarinas é uma das mais fascinantes. Publicado em 1870, o romance conta a história do Capitão Nemo e seu submarino, o Nautilus, que percorre os oceanos em uma jornada de mistério e descoberta. O mais impressionante é que Júlio Verne escreveu sobre veículos submarinos em uma época em que a tecnologia de exploração das profundezas marítimas era limitada a simples escafandros e sinos de mergulho. O escafandro, que é uma peça fundamental no mergulho moderno, só se tornou uma tecnologia viável algumas décadas após a publicação do livro de Verne. No entanto, em sua obra, ele descreve equipamentos para respirar debaixo d'água, exploração das profundezas marinhas e até um submarino elétrico com impressionante precisão. O Nautilus era uma verdadeira maravilha de engenharia no mundo fictício de Verne, antecipando conceitos que se tornariam realidade apenas na virada do século XX. O que torna esse aspecto tão intrigante é a precisão com que Verne imagina esses detalhes. Ele não apenas descreve uma máquina futurista, mas oferece explicações científicas que fazem sentido para a época, utilizando conhecimentos sobre eletricidade e pressão submarina. Isso leva muitos a se perguntarem como ele pôde conceber tais ideias sem a existência de uma tecnologia semelhante em sua época. Seria apenas uma mente incrivelmente criativa e bem informada, ou teria acesso a algum tipo de conhecimento ainda desconhecido? Além de 20.000 Léguas Submarinas, muitas das outras obras de Verne também são conhecidas por suas previsões tecnológicas e conceitos avançados. Em Da Terra à Lua, publicado em 1865, ele descreve uma viagem à Lua utilizando um projétil disparado de um canhão gigante. A obra antecipa conceitos como a gravidade zero e até mesmo a ideia de um pouso controlado, que viria a ser realizado pela NASA mais de um século depois, em 1969. Verne imaginou detalhes que seriam desconcertantemente semelhantes ao que realmente aconteceria na exploração espacial. Sua cápsula, chamada Columbiad, partia da Flórida, assim como o Kennedy Space Center, e carregava 3 tripulantes, exatamente como a missão Apollo 11. Esses paralelos levantam perguntas sobre como um escritor do século XIX poderia ter vislumbrado elementos tão precisos sobre a jornada espacial. Outra obra interessante é A Ilha Misteriosa, publicada em 1874, onde um grupo de sobreviventes se encontra em uma ilha deserta, cheia de segredos e tecnologias ocultas. A história é uma espécie de continuação de 20.000 Léguas Submarinas e revela mais detalhes sobre o enigmático Capitão Nemo, dando um desfecho à sua trágica trajetória. A ilha é descrita com detalhes que desafiam a percepção da natureza e do que seria possível construir em termos de estruturas ocultas e meios de sobrevivência, tudo com um toque de ciência e mistério.
as profecias e as conexões com eventos reais. Uma das maiores curiosidades sobre a obra de Verne é a capacidade que ele tinha de prever certos avanços e eventos científicos. Embora muitos dos conceitos em seus livros possam ser atribuídos à imaginação fértil e ao profundo conhecimento da ciência de sua época, há uma ligação intrigante entre algumas de suas histórias e fenômenos reais. Arqueólogos recentemente apresentaram evidências que ligam a lenda do Ragnarök, o apocalipse na mitologia nórdica, a um evento climático que ocorreu no ano 540. Segundo as descobertas, um desastre natural, como erupções vulcânicas que escureceram o céu e causaram um longo inverno, teria servido de inspiração para a lenda do fim dos tempos na Escandinávia. Isso cria um paralelo com a forma como Verne usava o conhecimento disponível para construir suas histórias fantásticas, integrando o mundo natural e eventos reais em sua narrativa ficcional. Essa conexão também faz pensar sobre a forma como Verne poderia ter usado os avanços científicos de seu tempo para criar histórias que pareciam fantásticas, mas que hoje soam quase como previsões. Assim como o Ragnarök foi possivelmente inspirado em um evento real, os mistérios de Verne talvez também estejam ancorados em um entendimento profundo da ciência e da natureza humana, ao ponto de suas obras ecoarem a realidade de formas que ele mesmo não poderia ter previsto completamente. Júlio Verne, um legado que vai além da ficção. O que faz Júlio Verne ser tão especial na história da literatura é essa combinação de imaginação desenfreada e uma abordagem quase científica em suas histórias. Ele foi um visionário que inspirou gerações de exploradores, cientistas e escritores, contribuindo para que muitos sonhassem com o impossível. Até hoje, seu trabalho desperta fascínio por seus mistérios e pela maneira como suas histórias pareciam prever o futuro. Mas o que realmente intriga é como ele conseguiu ser tão preciso em suas descrições e previsões. Teria sido pura coincidência, um fruto do seu estudo minucioso e da sua imaginação. Ou haveria algo mais profundo, talvez até intangível, guiando sua mão ao escrever sobre um futuro que ele nunca veria? Seja qual for a resposta, o mistério continua, tornando Júlio Verne um autor cujas obras desafiam o tempo e nos fazem refletir sobre os limites do que é possível. Essa é a magia de Júlio Verne, transformar o desconhecido em aventura e o impossível em algo tangível. Suas histórias ainda nos fazem sonhar, imaginar e, mais importante, acreditar que o futuro está sempre a ser explorado, assim como os mares profundos e os céus que ele tão maravilhosamente desenhou em suas palavras. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço e até mais.